A paz de Cristo Jesus. As irmãs cantaram um louvor que me chamou muita atenção. O rosto de Cristo. E eu fiquei ali pensando naquele momento em que nós iremos chegar lá. Conversando com Van Vieira esses dias, ele dizia: eu quero chegar no céu. Eu quero chegar lá. É o principal. Aí ele acrescentava e dizia: eu quero ficar num lugarzinho, pelo menos para mim ver Jesus. E eu fico pensando, eu quero, além de ver Jesus, eu quero dar um abraço nele. E eu tenho certeza que no nosso encontro com ele, ele vai dizer para você, para mim, para nós: olha, eu sempre esteve do seu lado. Ele nunca te deixa só. Não te desampara. Não te despreza. Ele é amigo fiel. Principalmente nos momentos mais difíceis, quando tudo parece complicado, ele chega para descomplicar e provar mais uma vez de que está conosco. Eu me lembro uma vez que eu era novo convertido e passando uma luta difícil, e eu, na minha inocência de novo convertido, antes de dormir, eu pensei comigo mesmo: certamente Jesus não está comigo, porque se Ele estivesse comigo, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Fui dormir. De madrugada tive um sonho, e naquele sonho Ele me aparecia, olhava para mim, eu olhava para o meigo Nazareno, aquele homem amoroso, e ele olhava assim, apontava para o meu quarto. Eu tinha um banquinho lá no quarto. Ele dizia: você está vendo aquele banquinho? Eu dizia: sim, Senhor. Ele dizia: você está dormindo? Eu estou sentado naquele banquinho olhando para você e te protegendo. Você é importante para Cristo. Alguém não te dá o devido valor. Vou repetir: alguém não te dá o devido valor que você tem, mas para Cristo você é uma joia preciosa. A prova disto é que Ele morreu para te comprar, para te redimir. Você faz parte da família de Deus.
Quero deixar 2 versículos para a nossa reflexão. Eu vou ler e você repete comigo, tá bom? Eu vou ler e você repete comigo. Marcos capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim, repita comigo, tá bom? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E crede no Evangelho. Toda honra e toda glória sejam dadas ao poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele e somente Ele que vive, que reina para todo sempre. Agora, se você, por gentileza, quiser ficar com a Bíblia aberta para nós meditarmos um pouco nesta passagem bíblica, eu te agradeço. Nós temos aqui uma porção das Sagradas Escrituras que revela o começo, mas também uma profecia do que seria o ministério frutífero do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus é organizado, e com Cristo não seria diferente. A Bíblia nos diz que tudo que aconteceu com o Senhor Jesus já estava na agenda de Deus, já estava no cronograma das realizações do Deus de Israel. E antes mesmo das coisas acontecerem, Deus revela os seus segredos aos seus servos, porque Ele é o Deus onisciente, irmão Davi. Nós conhecemos o passado, parte. Nós conhecemos aquilo que está ao nosso redor, ao nosso alcance agora. Porém, o futuro é escuro, é uma página branca diante dos nossos conhecimentos. No entanto, com o nosso Deus é diferente. Ele sabe do que vai acontecer antes mesmo destas coisas virem à tona. Razão porque ele profetizou a respeito de João Batista, um homem enviado de Deus como precursor do Senhor Jesus. Veio na frente, preparando o caminho do
Senhor, mostrando aos filhos de Israel que o tempo de Deus estava chegando. João Batista, como o pregador do deserto, ele anunciou, quebrou o silêncio de Deus. Há mais ou menos 400 anos que Deus não usava profetas em Israel. Houve o silêncio de Deus. Mas no tempo, na plenitude de Deus, Ele enviou João Batista, um homem que pregava a verdade. Não tinha medo de enfrentar os seus adversários, os seus inimigos, os inimigos do reino de Deus. Observe que João Batista, ele exerceu o seu ministério aonde? Na Judeia. Tipologicamente falando, isso nos ensina que ele enfrentou a cúpula religiosa dos judeus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos. A nata da sociedade judaica estava na Judeia, principalmente na cidade de Jerusalém. Como João Batista estava exercendo o seu ministério ali na Judeia, Cristo, que morava na Galileia, foi até João Batista. E chegando lá, os irmãos sabem o que aconteceu. E quando a justiça de Deus se cumpriu no que diz respeito a João Batista e a Jesus, prenderam ao Batista. E quando prenderam ao Batista, ao profeta de Deus, agora veja a atitude do Senhor Jesus. Ele ainda teria pela frente o seu ministério a cumprir. Não poderia permanecer na Galileia, na Judeia, porque lá, se ele permanecesse na Judeia, além de prenderem João Batista, além de arrancarem a cabeça de João Batista, certamente perseguiriam o Senhor Jesus e o mataria antes da hora prevista por Deus. Com a sabedoria do Espírito Santo, porque após o batismo, diz a palavra de Deus, que os céus se abriram, ouviu-se uma voz, porque o Espírito de Deus desceu sobre a pessoa bendita de Cristo Jesus em forma de uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho, em quem me comprazo. Foi revelado na verdade e na realidade quem era o Verbo de Deus. O que fez o Senhor Jesus? Um caminho inverso. Disse: aqui não, agora não. Voltou para a Galileia. Esta colocação, voltar para a Galileia, eu estava analisando alguns comentaristas bíblicos e nos ensina que Jesus começou o seu ministério entre os gentios. Judeia, a nata do judaísmo, os seguidores do judaísmo, da lei de Moisés. Galileia,
separada, território geográfico. No meio tinha Samaria, completamente pagã. E a Galileia era um misto de judaísmo com paganismo. O Senhor Jesus volta para a Galileia para pregar entre os pagãos, entre os gentios, pregar a palavra do nosso Deus. Aí o texto diz, olha, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia fazer o quê? Pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? Quando eu me deparo com um texto, quando eu estou estudando um texto, eu sempre faço a devida pergunta: o que é pregar o Evangelho? Por que Marcos colocou estas palavras no texto sagrado? Pregar. Você vai para Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, fala sobre o ministério de pregação do Senhor Jesus. Mas era um ministério de pregação diferente. Sabe por que era diferente? Porque ele pregava com autoridade. Ele não pregava filosofia humana, ele não pregava ciências humanas, ele não pregava a ideologia dos homens, ele pregava o Evangelho. Eu respeito muito quem prega motivação, eu respeito muito quem prega avivamento, mas eu fui chamado para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E digo como Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque eu aprendi com quem? Com Cristo. Ele começou o seu ministério assim, olha: veio para a Galileia pregando o Evangelho. Será que nós estamos seguindo o exemplo dele? Pregando o Evangelho? Paulo, escrevendo a Romanos 1:16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que nós não temos tido vergonha de pregar o Evangelho? Eu dizia recentemente a um irmão e amigo, pregadores do Evangelho: Francisco Paulino, está escasso, está difícil. Sabe por quê? Porque pregar o Evangelho não arranca glórias a Deus e aleluia na igreja, não. Porque pregar o Evangelho é arrancar todo. Mas é pregando o Evangelho que nós vamos dar um choque de realidade na sociedade e mostrar a necessidade do homem nascer de novo. É o que está aqui no trecho, olha, pregando o Evangelho do reino de Deus. E dizendo: o que dizia o Senhor Jesus na sua pregação? Veja o que está escrito, olha. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O que o Senhor Jesus quis dizer? Ele dizia para os seus ouvintes, ele dizia para os seus apóstolos, ele dizia para a sociedade judaica: as profecias a meu respeito estão se cumprindo agora. Aquela promessa
promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que do filho da mulher ia surgir como redentor da humanidade, estava se cumprindo. Falou-se aqui sobre Davi. Deus falou com Davi, prometeu um filho dos seus lombos. Aquela promessa estava se cumprindo. Por isso que ele diz: o tempo está cumprido, se cumprindo. Aquela promessa da parte de Deus a Moisés, quando ele diz: olha, no tempo certo eu vou levantar um profeta igual a ti, estava se cumprindo. Todas as profecias que nós encontramos no Velho Testamento estavam se cumprindo na pessoa bendita de Cristo Jesus. O tempo está cumprido. Agora veja bem, o reino de Deus está próximo. Aleluia. Olha, irmãos, quando o Senhor Jesus nasceu, Israel, a única nação do mundo de então que servia a Deus, estava completamente desviada dos planos do Senhor. Imagine as demais nações do mundo. O homem estava numa prepotência insuportável. O ser humano tinha uma arrogância abominável diante das narinas de Deus. Somos sacerdotes, levitas, todos desviados da lei do Senhor, fora dos caminhos de Deus. Era como se Deus não reinasse sobre o seu povo Israel. E na verdade, na prática, eles não estavam permitindo o reino de Deus ser implantado em suas vidas. Quando o Senhor Jesus dizia: olha, e o reino de Deus está próximo, ele quis dizer: olha, eu estou chegando aqui para implantar o reino de Deus na vida das pessoas. E a título de hoje, o que significa isso? O que representa isso? O reino de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a tua vida. É a pergunta que se cabe nesta noite. Será que Deus está reinando de fato e na realidade sobre a minha vida? E o que representa Deus reinar sobre a minha vida? É que eu não tenho mais vontade própria. É que eu não vou mais para onde eu quero. É que eu não falo mais aquilo que todo mundo fala, mas que é reprovado pelo Espírito Santo do Senhor. Deus reinar sobre a minha vida é que Ele ocupa o trono do meu coração. Deus reinar sobre a minha vida. Imagine aí, você dizer assim: olha, Deus realmente reina sobre a minha vida. É que você não mais faz aquilo que o mundo oferece. É não amar mais o mundo, nem o que no mundo há. Deus reinar sobre a minha vida, sobre a nossa vida, é que os demônios, é que o império das trevas, é que o império da mentira não vai ter domínio sobre nós. Não! Deus reinar sobre a minha vida, sobre a sua vida, é que nós vamos renunciar, que não é fácil.
Não é fácil renunciar a tudo aquilo que agrada a carne, as obras da carne. Não é fácil. Ninguém me diga que é fácil, não, irmão. Você renunciar às festas do mundo, às bebidas, os vícios, não é fácil. Um jovem, eu me converti muito jovem, e uma vida inteira, um jovem desse, crianças que começam na igreja e vai vendo os pais renunciando a determinadas coisas que agrada ao ser humano para estabelecer o reino de Deus sobre a nossa vida. Glória. O estilo de pregação de Cristo certamente desagradaria a muitas pessoas no dia de hoje. Por quê? Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Duas coisas: arrependei-vos. Depois, crede no Evangelho. Eu pergunto: será que é somente o incrédulo que precisa se arrepender todos os dias? Não. Nós erramos todos os dias. Imagine as palavras que às vezes nós pronunciamos contra o nosso semelhante, seja quem for, alguém que nós não gostamos. Imagine o que nós fazemos contra alguém, defendendo os nossos interesses. E mais profundo ainda, imagine os pensamentos que nós temos. Somos às vezes assaltados pensando coisas que não deveria nem passar pela nossa mente. Eu dizia um outro dia: imagine se fosse passar no telão, diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, diante dos nossos conhecidos, tudo o que nós pensamos. Então precisamos nos arrepender todos os dias, porque pecamos, porque falhamos, porque erramos, porque transgredimos. Somos remidos, porém pecadores, pecadores remidos. Crede, para finalizar, crede no Evangelho. Era a mensagem do Senhor Jesus, uma mensagem simples. Eu pergunto aqui: precisa de teologia? Não. Precisa fazer uma faculdade para entender um texto, a pregação de Jesus? Não. Uma mensagem simples, objetiva: arrependei-vos e crede no Evangelho. Era como se ele dissesse: olha, até aqui prevaleceu as obras da lei, a meritocracia. Você faz e é recompensado. Porque no judaísmo era assim, irmão Sival. Era uma aliança, uma troca. Você faz, você cumpre esse mandamento e recebe essa bênção. Era uma troca. Era pelas obras. Repito, meritocracia. Jesus chega com essa mensagem e crendo no Evangelho. Sabe o que ele queria dizer? A partir de agora é fé. É pela sua fé que você vai alcançar. Se creres, verás a glória de Deus. Romanos 1:17.
Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito: o justo viverá da fé, é pela fé. Jesus diz: olha, o milagre vai acontecer, mas é pela fé. A salvação vai acontecer, mas é pela fé. A redenção vai acontecer, mas é pela fé. Tudo é por fé, é de fé em fé. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças a Deus, irmão. Aleluia. Mas, aleluia, uma oportunidade que Deus me dá neste noite, da palavra que foi